o Cristiano Santos, radialista, com o nosso primeiro vídeo, né, gente? Desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Vamos falar dos estaduais pelo nosso país. Tivemos aí Fla-Flu, tivemos no Campeonato Gaúcho o Grenal, né, rapaz? O tão esperado Grenal. E a gente vai passar para você agora o que aconteceu no final de semana nos estaduais. No Campeonato Baiano, no qual a gente começa, tivemos dia 21, né? Dia 21 e 22 tivemos a antecipação da oitava rodada. Barcelona de Ilhéus venceu o Bahia de Feira por 1-0 e o Jequié venceu o Itabuna por 2-1. No sábado agora, né? Tivemos a equipe da Jacuipense jogando em casa e perdendo para Jacobina por 2-1. O Bahia visitou a equipe da Juazeirense e venceu por 2-1. Já o Vitória ontem, domingo, sapecou 3-0 para cima do Atlético de Alagoinhas. Com isso, falta quantas rodadas aqui para terminar? Falta apenas uma rodada para terminar a primeira fase da competição. O Bahia com 16 pontos pode ser alcançado ainda? Pode, né? Pode ser alcançado sim. Então não tem nada definido aqui ainda não, rapaz. O Jequié, que tem 13 pontos, é o quinto colocado e pode alcançar todo mundo ali, ó. Aí vai para saldo de gols. O Bahia está classificado já, né, gente? Matematicamente ainda não podemos dizer isso porque futebol é um trem doido, né? Mas o saldo de gol do Bahia é 13. O do Jequié é 0. Então o Bahia teria que perder na última rodada. Eu vou passar já para vocês a rodada final, né? Aí o Bahia teria que perder a última rodada e o Jequié, vamos dizer que o Bahia perca por 1-0. O Jequié teria que tirar um saldo de 12 gols de diferença. Para o Bahia, que tem 16. Para o Vitória, tem que tirar 7 gols. Para o Barcelona de Ilhéus, que tem 16 pontos, também ele tem que tirar aí 3 gols de saldo. O Barcelona tem que perder e tem que tirar 3 gols de saldo. Do Juazeirense, aí ele pode ultrapassar, que ele pode chegar a 16. Então ele tem chance ainda. Tem chance de alcançar todo mundo. Agora de passar, ele pode passar do Barcelona de Ilhéus e pode passar do Juazeirense, né? Porque o saldo aí dá para acompanhar. Nona rodada e última, teremos aí no domingo todos os jogos. Jacobina recebe a equipe do Jequié. Teremos ainda o Bahia de Feira jogando contra a Juazeirense. Todos os jogos no domingo às 16 horas. O Bahia terá como adversário na Arena Fonte Nova, né, rapaz? Arena Fonte Nova. O Bahia terá aí a Jacuipense. O Atlético de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas está ali perto da zona de rebaixamento. Precisa vencer o confronto contra o Barcelona de Ilhéus para não cair para a segunda divisão, né? Se o Atlético de Alagoinhas perder, ele pode ser ultrapassado aí tanto pelo Itabuna, que é o 9º colocado, quanto para o Bahia de Feira, que é o 5º e último, aliás, 10º e último colocado, e cair para a segunda divisão, o Atlético de Alagoinhas. Então, vale muito aí para o Atlético de Alagoinhas esse confronto aí, assim como vale muito também para o Barcelona, que precisa, né, da vitória aí, ou então do empate, para confirmar a sua classificação. Já o Itabuna recebe a equipe do Vitória também no domingo às 16 horas. O Itabuna, com a situação do Itabuna, Cristiano? O Itabuna, deixa eu contar, o Itabuna é o 9º colocado, precisa vencer também, né? Ele precisa vencer para não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Baiano 2024. O Bahia lidera com 16 pontos. O Vitória é o segundo também com 16. E o Barcelona de Ilhéus também tem 16 pontos. Esses daí já estão praticamente só um desastre, né? Tira aí esses times da próxima fase da competição. A Juazeirense é a mais ameaçada, né? Que tem 14 pontos. O Jequié tem 13. A equipe do Jacobina ainda tem chance, tem 11. Pode chegar a 14 ali, mas tem que contar com a combinação de resultados, né? Tem que vencer o seu jogo, torcer para a Juazeirense não vencer o seu confronto. Em quinto, Jequié, 13 pontos. Em sexto, Jacobina, 11 pontos. Em sétimo, Jacuipense, 9 pontos. O Atlético
O Atlético tem 9 pontos, né? Em sétimo. O Atlético, a Jacuipense tem 9 pontos, está em sétimo. Em oitavo, o Atlético de Alagoinhas tem 7 pontos. Dentro da zona de rebaixamento, Itabuna 6 pontos. E o Bahia de Feira com 5 pontos, mas ainda pode se livrar do rebaixamento caso vença o seu confronto, né? Contra a Juazeirense. Se o Bahia de Feira vencer, ele vai a 8 pontos. Aí tem que torcer para o Atlético não vencer o seu jogo, né? Se o Atlético não vencer, o Itabuna também não vencer, quem se livra do rebaixamento é a equipe do Bahia de Feira. Pois é isso, né, gente? É isso a questão aqui do Campeonato Baiano. No Campeonato Paranaense, o Campeonato Paranaense que já estava também aí, né? Já está definido aí a próxima fase, né, da competição. Deixa eu ver aqui a última rodada para a gente passar para vocês. Espera aí, vou trazer aqui para vocês. Calma, Calabreso. Calma, Calabreso. Rapaz, né? O Brasil é um país muito doido, né, velho? O cara fala uma frase, calma, Calabreso, e vira música. Porque o cara falou na Globo, no Big Brother Brasil. Eita, Jesus Cristo. Pois é, ó. A última rodada aconteceu nesse final de semana. Tivemos o Londrina 3-1 para cima do Maringá. O Azures 1-0 para cima do PST. Tivemos também a equipe do Cascavel 1-0 para cima do Coritiba. O Cianorte perdeu em casa para o Andraus por 1-0. Tivemos ainda o Galo Maringá perdendo para o Operário por 2-1 e o Atlético Paranaense que venceu o São Joséense por 3-1 lá na Liga Arena. Classificação: Atlético Paranaense 25 pontos, terminou em primeiro. Em segundo, Coritiba 21. Em terceiro, Maringá 20. Em quarto, Operário 18 pontos. Em quinto, o Azures 17 pontos. Em sexto, FC Cascavel 16. Em sétimo, Cianorte 14. Em oitavo, Londrina com 14 pontos também. Esses times aí estão classificados para as quartas de final da competição. Em nono, Andraus 11 pontos. Em décimo, São Joséense 8 pontos. Quem caiu para a segunda divisão foi o PSTC com 8 pontos e o Galo Maringá com 7 pontos. São os rebaixados para a segundona do Campeonato Paranaense. Os confrontos aí que não tem dia, não tem data, nem horários aí para acontecer. O Londrina terá como adversário o Atlético Paranaense. O Azures vai medir forças contra o Operário. O Cianorte terá o Coritiba como adversário. Lembrando que são 2 jogos. E o UFC Cascavel terá o Maringá. São jogos aí das quartas de final do Campeonato Paranaense que já estão definidos. Só não estão definidos ainda horários, dia, né, para esses confrontos acontecerem. Mas em breve a Federação Paranaense deve definir aí. Campeonato Gaúcho, né, rapaz? Campeonato Gaúcho. Sua penúltima rodada aconteceu ontem. Aliás, tem mais jogos hoje, né? Hoje tem mais 2 jogos aí para completar a 10ª e penúltima rodada aí da primeira fase. Tivemos o Caxias 2-0 na Avenida. Isso no sábado. No sábado também o Brasil de Pelotas venceu o Juventude por 1-0. Tivemos ainda o Guarani de Bagé 1-0 para cima do São Luís. No domingo, mais conhecido como ontem, no Grenal, o Grêmio fez 1-0, o Inter empatou. O Grêmio fez 2-1, o Inter empatou. E no finalzinho, um pênalti, né? Como que eu não entendo, gente. Sinceramente. Eu não entendo esses dirigentes. Porque assim, vocês lembram da frase, vocês sabem da frase, o brasileiro só fecha a porta quando é roubado, né? Todo mundo sabe, hoje em dia no futebol, que não dá para se fazer uma competição sem o VAR. Aí você coloca um campeonato gaúcho sem o VAR. Aí tem um clássico Inter e Grêmio sem o VAR. Aí sai um lance polêmico porque, pra mim, foi pênalti. Foi na área, né? Foi em cima da linha ali a falta, ela continua e termina dentro da área. Pra mim foi pênalti legítimo. O Internacional teve um pênalti ao seu favor no apagar das luzes, nos acréscimos, né? E aí o torcedor do Grêmio tá reclamando demais, Renato Gaúcho, né? Os jogadores do Grêmio, enfim.
mas não tem VAR. Não tem VAR. E o time do Internacional venceu de virada por 3-2 o 40º o 442, né? Que agora me fugiu como é que fala o 42, me fugiu agora aqui, me fugiu, me perdoa. Mas o 442, né? Número 442 de Grenais, foi esse aí. Mas o time do Internacional venceu por 3-2. Foi um jogo, não foi um jogo assim, apesar de ter 5 gols, mas foi um jogo muito bom não. Eu, sinceramente, não sei o que vocês acham, mas se vocês acompanharam, mas eu não gostei não. Sinceramente, eu não gostei. Não gostei desse jogo não. Foi muitos gols, mas um gol do Grêmio foi um gol contra, né? O outro, um gol muito bonito, assim, né? O jogador foi pra cima, driblou, deu sorte que o cara foi tirar a bola bateu na barriga do cara, sobrou, ele fez o gol. E o Internacional empatou na qualidade dos seus jogadores também, mas não foi um jogo assim de grandes jogadas, um Grenal, porque Grenal é muito pegado, né, gente? Então é complicado. Hoje ainda teremos às 8 horas da noite, o São José recebe a equipe do Novo Hamburgo. E também às 8 horas da noite desta segunda-feira teremos o Santa Cruz contra o Ipiranga. A situação de momento do campeonato é a seguinte: o Internacional tem 25 pontos, falta só mais uma rodada, deixa eu ver se alguém pode alcançar o Inter. O Internacional já está, aliás, o Internacional já está classificado. O Grêmio tem 20 pontos, alguém pode alcançar o Inter? O Grêmio não, o Grêmio está classificado. O Guarani de Bagé também que está classificado, tem 16 pontos, é o terceiro. Em quarto, Juventude também classificado. Em quinto, Brasil de Pelotas classificado também com 14 pontos. Em sexto, Caxias com 13 pontos também está classificado. Em sétimo, a equipe do São José ainda não está classificada. O oitavo colocado é o São Luís, que também não está classificado. Esses estariam, né? Até o quinto colocado ali, até o sexto colocado, até o Caxias está classificado, né? Inter, Grêmio, Guarani de Bagé, Juventude, Brasil de Pelotas e Caxias, esses estão classificados. Lutam aí por 2 vagas, sétima e oitava vaga. 2 vagas, né? O sétima e oitava colocações aí. O São José, que está dentro do G8. O São Luís, que também está dentro do G8, o São José tem 11 pontos, é o sétimo, o São Luís tem 10 pontos, é o oitavo. Além desses dois, o Novo Hamburgo em nono tem 9 pontos, briga por essa vaga. O décimo é o Avenida com 8 pontos, até o Ipiranga, que é o 11º colocado dentro da zona de rebaixamento, tem possibilidade, porque o Ipiranga joga hoje. Se o Ipiranga vencer o jogo dele, ele vai a 11, né? Ele vai a 11. E ele pode, na última rodada, chegar a 14. Então, deixa eu tirar o Caxias aqui. Então, o Caxias ainda não está classificado não, rapaz. Para o Caxias se classificar, o Ipiranga não pode vencer hoje. No mínimo, empatar. Né? Para assim, o Ipiranga ainda continuaria com chance de classificação, sairia da zona de rebaixamento, mas jogaria o Avenida, né, para a zona de rebaixamento, mas ele não poderia mais alcançar o Caxias, né? Então só o Brasil de Pelotas ali, até o quinto colocado, está classificado. Devido a esse jogo do Ipiranga, o Caxias não está classificado. Então são duas, nesse momento, né? Antes do jogo do Ipiranga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes lutando ainda por 2 vagas do Gauchão. A próxima rodada e última aí da primeira fase do Gauchão. No sábado teremos o São Luís contra a equipe do Santa Cruz. O Ipiranga jogando contra o Brasil de Pelotas. Você imagina se o Ipiranga vence hoje, rapaz? Ou empata, né? Ele vai, independentemente do que aconteça, ele vai continuar com chances ainda. Mas se ele ganhar, ele fica com muito mais, né? Ele entra na zona de classificação aí com 12 pontos. Assume a 7ª colocação ali. O Novo Hamburgo joga contra o Caxias. O Grêmio terá como adversário também no sábado às 16h30 o Guarani de Bagé. O Juventude terá lá no seu Alfredo Jaconi no sábado também o Internacional.
E o Avenida terá como adversário o São José, né? São jogos aí que vale pela última rodada do Gauchão. Lembrando que todos os jogos no sábado. E aí, né, rapaz, conheceremos os 2 últimos classificados para as quartas de final do Gauchão. No Campeonato Mineiro, a situação é a seguinte. Já a 7ª rodada aí já foi embora, a penúltima, né? Já foi embora. O Ipatinga 2-0 para cima do Democrata de Governador Valadares. Tivemos o Vila Nova perdendo para o Tombense por 3-0 em casa, né, rapaz? Vila Nova toma um cacete do Tombense em casa. O América Mineiro vencia o Atlético Mineiro por 1-0 até o último segundo, praticamente, né? Quando tomou um gol, chute de Hulk, o goleiro soltou e aí o time do Atlético empatou. Uberlândia 2-1 para cima do Atlético Clube. Tivemos também a equipe do Pouso Alegre perdendo para o Cruzeiro por 2-0. Tivemos ainda a equipe do Itabirito 2-2 com a equipe do Patrocinense. Classificação então para você que está ligado com a gente, restando apenas uma rodada, né? O Cruzeiro lidera o grupo A com 16 pontos, a Tombense tem 15 pontos e a segunda colocada, os dois já estão na próxima fase da competição, porque o Itabirito, que tem 8 pontos, só pode chegar a 11 e não alcançam mais nem Tombense nem Cruzeiro. O Ipatinga na lanterna com 7 pontos. No grupo B, o Atlético Mineiro lidera com 11 pontos, o Uberlândia tem 8 e é o segundo colocado. Aqui não está definido ainda, né, gente? Não está definido ainda. O Vila Nova tem 8, tem chances ainda, né? A última rodada, e o Pouso Alegre tem 6 pontos e também tem chance. O Pouso Alegre não pode alcançar o Atlético Mineiro mais, mas pode alcançar a equipe do Uberlândia e conseguir a sua classificação. Já já a gente passa os próximos jogos do Campeonato Mineiro. Grupo C, o América Mineiro lidera com 15 pontos, já classificado. Não pode ser mais alcançado pelo Patrocinense nem pelo Democrata. O Atlético Clube tem 10 pontos, ainda não está classificado, porque o Patrocinense tem 8, é o terceiro colocado, pode chegar a 11 e ultrapassar o mesmo. E o Democrata de Governador Valadares tem 4 pontos, esse já não tem mais chance de classificação. Então a última rodada, a última vaga fica entre Atlético Clube e Patrocinense, para a gente conhecer assim os classificados desse grupo C. Próximos jogos, todos eles no próximo sábado. Tombense recebe a equipe do América Mineiro. O Cruzeiro recebe o Uberlândia. O Atlético Mineiro recebe a equipe do Ipatinga. O Democrata de Governador Valadares recebe o Vila Nova. Teremos ainda o Patrocinense contra a equipe do Pouso Alegre. E o Atlético Clube joga contra a equipe do Itabirito. Todos os jogos no sábado às 16h30, no horário de Brasília. Campeonato Paulista, o Paulistão 2024, o Corinthians se complicou demais, né, rapaz? O Corinthians se complicou e o São Paulo tá querendo se complicar também, apesar que tem um jogo a menos, né? 10ª rodada já toda ela concluída. O Ituano perdeu para o Bragantino por 1-0 no sábado. No sábado também o Novo Horizontino venceu o Água Santa por 1-0. O Palmeiras também no sábado venceu. Foi 3-1 Palmeiras, mas o Palmeiras teve muitas dificuldades para vencer a equipe do Mirassol. O Campeonato Paulista é difícil mesmo, gente. O Campeonato Paulista é um campeonato chato, os times do interior muito fortes, né? O Santo André não passou de um 0-0 com a Inter de Limeira. No domingo tivemos o Santos 2-1 vencendo o São Bernardo no Morumbis. Tivemos ainda o Botafogo de Ribeirão Preto 2-1 para cima da Lusa da Portuguesa. O Guarani empatou em 1-1 com o São Paulo. Jogo onde São Paulo, no primeiro tempo, São Paulo perdeu gols a rodo, né, gente? Nesse jogo. No segundo tempo do jogo, aí foi a vez do Guarani. E boa atuação do Rafael Cabral, da equipe do São Paulo. O Corinthians recebeu a equipe da Ponte Preta e não deu, né, rapaz? O Corinthians perdeu por 1-0, o Corinthians perdeu um caminhão de gols. Ponte Preta fez 1-0, meu amigo, falou assim, ó, vem Corinthians! E o Corinthians foi, e não conseguiu fazer o gol, não. Não conseguiu fazer o gol de jeito nenhum. Restam aí 2 rodadas para o término da primeira fase do Paulistão. Deixa eu contar para você como é que tá a situação no Grupo A. O Santos já está classificado com 22 pontos, é o melhor na classificação geral.
Em segunda, a Portuguesa com 7. Em terceiro, o Ituano com 6. E o Santo André na quarta colocação com 5. Ou seja, são uma vaga para 3 times aí, né? A Portuguesa nesse momento é a segunda colocada, está se classificando, né? Mas tem 2 jogos pela frente ainda. O Ituano vencendo os seus jogos, tem que torcer aí, evidentemente, contra a Portuguesa. O Santo André tem que vencer os seus jogos também para chegar a 11 pontos. E torce aí contra, além do Ituano, torce contra a Portuguesa também para conseguir a sua classificação. E claro, brigando para se classificar e brigando também para não cair para a Série B do Paulistão, né? Situação do Grupo A. No Grupo B, Palmeiras lidera com 21 pontos, com a vitória sobre o São Bernardo, aliás, contra o Mirassol, por 3-1. Palmeiras também se garantiu na próxima fase. A Ponte Preta é a segunda colocada com 16 pontos. Em terceira, Água Santa, 14. E o Guarani não tem mais chances. Pode chegar aí a 12 pontos. Não alcança mais nem o Água Santa. Vai terminar na lanterna desse grupo B. Então briga pela segunda vaga, a Ponte Preta com 16 e Água Santa com 14. No grupo C, o Bragantino com 18 pontos lidera esse grupo. A Inter de Limeira tem 14, mas tem um jogo a menos. O Mirassol também tem 14 pontos. Está na terceira colocação. O Corinthians precisa de um milagre para garantir a sua classificação. É vencer os 2 próximos jogos, torcer contra Mirassol e Inter de Limeira para que eles não vençam os seus jogos e assim o Corinthians conseguir a sua classificação na segunda colocação aí desse grupo. O Corinthians pode chegar só a 16 pontos, não alcança mais o Bragantino. No grupo D, Novo Horizontino lidera com 18 pontos, o São Paulo com um empate chegou a 15 pontos e é o segundo colocado com a mesma pontuação que o São Bernardo, que perdeu aí na rodada para quem? Para o Santos, né? No Morumbis. O São Paulo tem 4 gols de saldo, né? Enquanto o São Bernardo tem 1, por isso o São Paulo é o segundo colocado. Em quarto, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 11 pontos. Todo mundo tem chance, né? O Novo Horizontino ali abriu uma vantagem bacana, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo caso o São Paulo vença nesse meio de semana aí o seu jogo atrasado contra a Inter de Limeira. O São Paulo pode retomar a liderança desse grupo que já foram aí em outrora, né, líder desse grupo. É a situação aí da classificação. Próximos jogos, o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado, na sexta-feira na verdade, recebe o Guarani. No sábado teremos o Corinthians contra a equipe do Santo André, de novo na Neoquímica Arena. A Lusa joga no Canindé contra o Mirassol. A Inter de Limeira recebe a equipe do Ituano. Lembrando que a Inter tem no meio de semana o jogo, né, contra o São Paulo. Também já nos jogos do domingo, São Bernardo recebe o Água Santa, Ponte Preta recebe o Novo Horizontino, o Bragantino mede forças no seu Nabi Abichedi contra o Santos. Santos já classificado para a próxima fase da competição. E teremos o clássico, né, no domingo às 8 horas da noite, São Paulo e Palmeiras no Morumbis. São os próximos jogos aí da penúltima rodada do Paulistão 2024. Vamos falar do Cariocão, gente? Vamos lá falar do Campeonato Carioca. A 10ª e penúltima rodada, toda ela já concluída. Tivemos o Audax perdendo para o Botafogo por 2-0. Mando de campo do Audax, mas o jogo foi no Newton Santos. Eu acredito que esse jogo tenha sido no Newton Santos devido à situação do VAR, né? Porque o estádio do Audax é acanhadinho, talvez não tenha estrutura para o equipamento. Acredito eu que tenha sido isso. Por isso, o jogo foi no Newton Santos e o Botafogo venceu por 2-0 e continua vivo na competição. Também no sábado tivemos o Vasco e Volta Redonda. O jogo foi no Kleber Andrade e o Vasco venceu por 2-1. Um jogo difícil, muito complicado para o Vasco, mas que valeu 3 pontos aí para o Vasco continuar dentro do G4. A Portuguesa recebeu a equipe do Nova Iguaçu e venceu. O Nova Iguaçu venceu por 2-1 e de virada não, né? Fez 1-0, tomou um empate, depois fez o segundo no finalzinho. No Fla-Flu, o Flamengo venceu por 2-0. Já contei essa história aqui para vocês que estão ligados aí com a gente. O Flamengo com isso tá, né? Uma questão de detalhes ali para falar assim, eu sou o campeão da Taça Guanabara. O Bangu 2-1 para o Madureira e tivemos o Boa Vista 3-2 para cima do Sampaio Correia. Próxima rodada e última aí da primeira fase do Cariocão.
3 times já estão classificados, resta apenas uma vaga para a semifinal. Flamengo terá no sábado, às 16 horas, o Madureira. Teremos também no sábado o Audax contra o Sampaio Correia. O clássico entre Fluminense e Botafogo no domingo às 16 horas no Maracanã. Quem sabe como que o Fluminense vai para esse confronto aí, né? Já está classificado. O que o Fluminense pode perder é colocação. Ele pode até cair para a 4ª colocação caso o Vasco vença o seu jogo e o Nova Iguaçu pontue contra a equipe do... Nova Iguaçu joga contra quem, meu Deus? Espera aí. Nova Iguaçu joga contra o Volta Redonda, né? Caso o Volta Redonda, o Nova Iguaçu vença o Volta Redonda ou empate com o Volta Redonda e o Fluminense perca para o Botafogo e o Vasco vença e o Nova Iguaçu pontue, o Fluminense pode cair para a 4ª colocação e termos aí um Fla-Flu na primeira fase. Fla-Flu na semifinal. Se isso acontecer, evidentemente. O Vasco no domingo às 18h30 joga contra a Portuguesa, às 18h10, na verdade, às 18h10 contra a Portuguesa, e também no domingo teremos às 18h10 o Volta Redonda contra o Nova Iguaçu. O Boa Vista joga contra o Bangu, fechando aí a última rodada do Cariocão 2024. Por que, Cristiano, que os jogos não serão todos no mesmo horário? Gente, como é Campeonato Carioca, como teremos aí um clássico no Maracanã entre Fluminense e Botafogo, é muito arriscado você colocar o jogo do Vasco no mesmo horário. Porque a gente sabe como é que é torcedor, aqueles torcedor maluco, né? Não dá para confiar e não dá para ter segurança absoluta, né? Ou não dá para você acompanhar os torcedores do Botafogo e Fluminense e Vasco. Maracanã e São Januário não é muito longe, gente. Então, por isso o jogo do Vasco, o Vasco já vai entrar em campo às 18h10 do domingo, sabendo do resultado do Fluminense e Botafogo, evidentemente. O Vasco pode entrar no domingo em campo já classificado. Por exemplo, se o Botafogo perder para o Fluminense, o Vasco já entra classificado, né? Se o Botafogo empatar com o Fluminense, o Vasco já entra classificado, né? No jogo aí contra a equipe do Fluminense. Essa é a situação, então. Flamengo lidera com 24 pontos, em segundo Fluminense 21, em terceiro Nova Iguaçu 21 e em quarto Vasco com 19. Estão classificados já Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu. Vasco e Botafogo. Vasco tem 19 pontos, é o quarto colocado. O quinto é o Botafogo com 17 pontos. Ainda pode conseguir a classificação, tem que vencer o Fluminense e torcer para que a Portuguesa pelo menos empate com o Vasco em São Januário. Assim, essas combinações daria aí a vaga ao time do Botafogo para a semifinal do Campeonato Carioca. Em sexto, Boa Vista 15 pontos, em sétimo, Portuguesa 14, em oitavo, Madureira com 10 pontos, em nono, Volta Redonda com 9, em décimo, Bangu com 8, em décimo primeiro, Sampaio Correia com 7. O Audax não pontuou aí ainda no campeonato, vai para a última rodada para tentar pelo menos fazer um pontinho aí, ou pontuar para não terminar zerado, né, rapaz? Os 11 jogos aí do campeonato sem marcar nem um pontinho. Fez um gol, mas não marcou nem um pontinho até o momento. É a situação do momento do estadual do Rio de Janeiro. E com isso, a gente te agradece demais pelo carinho, pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta amanhã com mais uma edição aqui do nosso vídeo, nosso primeiro vídeo aqui falando de futebol, falando de esporte. Claro que eu ainda volto hoje às 18 horas para a gente falar das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Espero contar com a sua companhia novamente aí, e se Deus quiser, a gente volta às 18 horas sim, pra gente trazer mais notícias do nosso cotidiano, tá bom, gente? Beijo no seu coração, abraço pra vocês também, abraço, chega aqui, abraço pra vocês também, e até daqui a pouco, se Deus quiser.